Salmo de número 9. Estamos estudando às quartas-feiras o livro de Salmos. E hoje eu quero refletir com os amados irmãos, Salmo de número 9. Salmo de Davi, Salmo de louvor. Deus, Ele nunca ignora nossos pedidos de ajuda. Jamais Ele vai ignorar os nossos pedidos, mas Ele se revela, Ele se manifesta para revelar, para mostrar que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. A manifestação é dEle, a revelação primeira foi dEle, a manifestação foi dEle para revelar quem Ele é. E é interessante que o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, relata sobre a ansiedade, e que Ele nos pede para olhar as aves, as flores e ver o cuidado, né, de Deus sobre todas as coisas. Eu não sei qual é o seu pedido nessa noite, seu pedido especial. Talvez você nem mencionou o seu pedido que está lá no seu coração, mas louve ao Senhor. Ele tem a direção, Ele está no controle. O que Ele quer de nós é que venhamos reconhecer a sua soberania e que possamos olhar mais para os feitos de Deus, olhar mais para os cuidados de Deus. Hoje eu ouvi uma expressão dizendo o seguinte: esse ano já poderia ter acabado de tantas lutas, não é? Mas tem tanto mais bênçãos do que lutas. O ano não está nem pela metade, tem muita coisa boa aqui para frente. Vamos contar as maravilhas de Deus, vamos relatar as maravilhas de Deus. É exatamente isso, o Salmo de número 9 nos relata. Convido você a abrir. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando este texto sagrado, Salmo de número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória dele pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, refúgios nas horas da angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclame-os entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Amém? Ó Deus, que texto rico para o nosso coração nessa noite, tão oportuno.
quando nós precisamos olhar e contar as maravilhas do Senhor, porque o Senhor está no trono de todas as coisas, que o Senhor assume o trono da nossa vida, o trono do nosso coração, da nossa família. Ó Deus, que o Senhor assume o trono da nossa história, para que possamos olhar e contar as maravilhas do Senhor, os feitos do Senhor, quem o Senhor é. Nós te louvamos por isso. Que esta noite, ó Deus, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia de mim e fale, ó Deus, ao meu coração, da maneira tão especial como pela manhã, esse texto brilhantou os nossos olhos, que assim, ó Deus, possa brilhantar os nossos olhos e olhar para o trono onde o Senhor está. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Neste salmo, Davi, ele vai expressar a gratidão a Deus, a soberania de Deus. No momento difícil da sua vida, Davi, ele vai dizer a sua vontade, que é louvar ao Senhor de todo o coração, e então contar todas as tuas maravilhas. É um salmo de confiança, é um salmo desafiador. Davi, ele está sob ataque, mas certo da ajuda do Senhor e confiante no supremo julgamento do Senhor contra aqueles que praticam o mal. E é dessa forma, Davi nos ensina que ainda nas adversidades, nas lutas, nas perseguições, Deus permanece no trono. O que nós precisamos, amados, é focar o nosso olhar no trono da graça de Deus. É focar no trono onde o Senhor está assentado. E sabendo que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, que em meio às adversidades Ele está no controle, então esse Deus Todo-Poderoso também precisa estar no trono do seu coração. Porque quando vierem as dificuldades, as adversidades, as lutas, possamos reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas e que também está no controle do meu coração, que está no controle da minha vida. Davi, ele entendeu que o louvor de todo o coração expressa o que está dentro dele. E dentro do coração de Davi estavam os feitos que o Senhor realizou. O que está dentro do teu coração nessa noite? O que preencheu o seu coração no decorrer deste dia? Talvez algumas informações, talvez algumas notícias ruins, talvez algumas coisas que vieram trazer insegurança para você, mas olhe para o seu coração e coloque Jesus no centro do seu coração. Davi, ele foca no seu coração, ele começa a relatar os feitos do Senhor no seu coração. E aquilo que nosso coração está cheio, é aquilo que a nossa boca revela, é aquilo que nós expressamos. E Davi, ele guardava tudo no coração, por isso foi um homem segundo o coração de Deus. E certamente nós podemos relatar aqui, contarei aqui, tem um significado muito além de falar, de anunciar, mas significa também enumerar. Sendo Deus, sendo assim, Davi estava querendo dizer que ele não só falaria das maravilhas do Senhor, mas que reconhecia o seu número. E há 3 pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que podemos aprender com Davi. Primeiro, contar as maravilhas de Deus é reconhecê-lo. Quem é Deus para você? Davi, ele reconhecia por experiência. Nós temos estudado um livro que tem sido desafiador para nós, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E é exatamente isso, é buscar a conhecer a Deus e a sua vontade. O livro tem nos desafiado, o livro tem nos colocado no pó. A Bíblia tem falado profundamente ao nosso coração. Deus tem se revelado de uma maneira extraordinária, porque nós precisamos contar as maravilhas de Deus e reconhecê-lo, que Ele está no controle. Se você olhar o texto, Davi, ele reconhece que Ele é o Altíssimo. Não há outro além de Deus. Queridos, como nós precisamos, como crentes em Jesus, reconhecer a santidade de Deus, servir ao Deus, reconhecer que Ele é Altíssimo. Se você observar o texto, no capítulo 9, no verso 2, o salmista vai dizer exatamente isso, no versículo 2: em ti me alegrarei, exultarei ao teu nome, ó Altíssimo.
Você reconhece que Ele é Altíssimo? Você reconhece que Ele é o único? Você reconhece que Ele está no trono? Você reconhece que Ele tem o poder? Você reconhece que Ele está no controle de todas as coisas? O salmista, ele olhava para o seu coração tão pequeno, diante de um Deus tão grande, e ele reconheceu Deus Altíssimo. É isso que nós precisamos relatar, é isso que nós precisamos contar, as maravilhas de Deus, é reconhecê-lo que Ele está no controle, que só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Confie em Deus de todo o teu coração. O salmista, ele demonstra também reconhecer que Ele nos sustenta. Você vai observar isso no capítulo 4, na parte A, do capítulo 9 dos Salmos, na parte A diz assim no versículo 4, porque defendes o meu direito e a minha causa. Guarde isso no coração. Se Ele é Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no trono da sua vida, Ele vai nos sustentar nas tribulações, Ele vai nos fortalecer. Sabe por quê? Porque Ele está no controle, porque Ele está com a gente, porque Ele revela o seu amor através da sua palavra, Ele fala através do Espírito Santo, Ele fala através da palavra, Ele fala através da igreja, Ele fala através das circunstâncias, mas nós precisamos reconhecer que Ele é quem nos sustenta, Ele é o Altíssimo, que Ele nos sustenta, mas também no texto, Davi revela que Deus, Ele é o justo juiz. No capítulo 9, ainda no versículo 4, na parte B, diz o seguinte, no trono te assentas e julgas retamente. Precisamos colocar diante de Deus. Às vezes nós queremos agir com a nossa própria justiça, se é que nós somos justos para fazer alguma coisa. Mas nós somos justificados em Cristo Jesus para revelar que Ele é o justo juiz e colocar tudo nas mãos do Senhor. Davi, ele reconhece isso, ele conta as maravilhas de Deus, reconhecendo quem Ele é. Talvez, se franqueássemos a palavra aos irmãos, muitos dariam testemunho nos momentos difíceis da vida, do sustento, da proteção, reconhecendo que Ele é Altíssimo, que Ele é justo juiz, mas também em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de alegrias, nos momentos de paz, Ele é ainda Altíssimo, Ele é sustentador e Ele é o justo juiz. Davi, ele reconhecia isso e passa para nós, e o que eu posso tirar para a minha vida é que, quando eu conto as maravilhas de Deus, é reconhecê-lo quem Ele é, não somente pelos seus feitos. Cada manifestação de Deus, Ele é infinito, algo novo, Ele tem algo especial para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a sua casa, para a minha família, para a sua família, porque Ele é Altíssimo, Ele nos sustenta, Ele é o justo juiz e Ele está no controle. Ele está no trono e é Ele que sabe de todas as coisas. O que Ele requer de nós, meus amados, é que nós venhamos estar próximos dEle, que venhamos buscar interceder, confessar os nossos pecados, reconhecendo quem Ele é, buscando em oração, dependendo dEle 100%. Não é tempo de desistir, as lutas já nos fazem que sejam uma mola que possa nos impulsionar a crer, a confiar mais em Deus e contar as maravilhas do Senhor, do seu poder sobre nós. Mas há uma segunda lição muito importante que o salmista nos ensina aqui, é que contar as maravilhas de Deus é ser grato. Ainda não estamos na metade do ano, alguns querem que acabem, mas ainda Deus tem muita coisa para nós, coisas boas, mas precisamos ser gratos. Olhe no texto aí, no versículo 10, do capítulo 9 de Salmos, versículo 10. O Senhor, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. A pessoa que conhece a Deus, a pessoa que confia em Deus, ele é grato, até em meio às lutas, porque diz o texto, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você tem buscado o Senhor? Então confia.
Ele não vai te desamparar. Seja grato. Estou buscando o Senhor na luta. Ele vai te sustentar, Ele está te sustentando, Ele vai revelar. Ser grato é a vontade de Deus, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Ainda você vai observar no versículo 14, do capítulo 9 de Salmo, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Não há alegria maior do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque nós estávamos caminhando passos largos para o inferno, para a perdição eterna. Deus revelou o seu amor através de Jesus, morrendo em nosso lugar, trazendo salvação, trazendo a esperança de morarmos na eternidade com Ele. Por isso eu sou alegre. Por isso nós somos filhos de Deus. Por isso nós precisamos reconhecer que ser grato é a vontade de Deus. E o salmista deixa bem claro ainda no verso 18, ele diz o seguinte: pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Queridos, Deus não desiste de nós, nunca desistiu. Ele quer que a sua igreja, Ele quer que o seu povo, Ele quer que a família possa contar as maravilhas de Deus na gratidão. Além de reconhecer como Altíssimo, sustentador, o justo juiz, Ele quer também que venhamos reconhecer e contar as maravilhas de Deus através da gratidão. Porque é Deus. Onde estou foi provisão de Deus. Aonde você está é cuidado de Deus. É direção de Deus a sua família, o seu trabalho, o que você está passando. Ele é o Senhor. Ele está no trono. Ele jamais vai ignorar os nossos pedidos de ajuda. E se não respondeu, Ele é Deus. Tem um cântico que diz aí, né? Se fizer Deus, se não fizer Deus, é exatamente isso. Quando Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas. E o salmista, ele faz com que nós vamos contar essas maravilhas sendo gratos, porque nós temos muito mais motivos para agradecer do que para resmungar, para reclamar. É muita coisa. É impossível passar despercebido as maravilhas de Deus e não sermos gratos a esse Deus tão maravilhoso. Você está respirando. Amém? Tá? Que bom. Você tem roupa, você tem alimento, você tem sua casa, você tem família, você pode enxergar, você pode se alimentar, você pode pedir torresmo, você pode beber água, você pode dormir. Tantas coisas boas de Deus, precisamos contar as maravilhas de Deus e ser gratos. Não sei se você já agradeceu pela água que você bebeu hoje. Parece coisas que passam tão simples, tão despercebidos, mas contar cada passo que você deu, a sua vinda aqui, o seu trabalho, a sua viagem, a sua ida no mercado, você é grato ao Senhor. Mas há uma terceira lição que o salmista nos ensina sobre contar as maravilhas de Deus, é ter esse amor e compartilhar esse amor para com os outros. Contando as maravilhas de Deus é ter esse amor, o amor eterno de Deus, o amor gracioso de Deus. E você vai observar logo no versículo 1, voltando lá no capítulo 1, no capítulo 9 de Salmo, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu ter amor por Deus, buscar a conhecer Deus. E quando a gente reconhece essa adoração, esse amor, e ter esse amor de Deus, o salmista diz logo no primeiro versículo, por isso ele poderia contar todas as maravilhas de Deus, porque ele adorava o Senhor e reconhecia o seu amor por Deus. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Tem uma cola ali. Gente, está na camisa de vocês, está ali. O que mais vocês querem? Botar no coração, gente.
Nosso amor por Deus nos dará a visão para buscarmos a união e o crescimento. Jesus amado. Domingo eu vou tirar aquilo ali, todo mundo vai falar. Se não falar, Carlinhos, faz churrasco deles para nós. É contar as maravilhas de Deus, do amor de Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração não pode ter outro espaço a não ser de gratidão das maravilhas de Deus. Meu coração não pode ter outro espaço a não ser iluminado somente pelo Espírito Santo de Deus conduzindo a nossa vida. O que falta para nós como igreja nesse tempo, além de tantas invenções, além de tanto cultismo, nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus Todo-Poderoso, revelando que o nosso coração pertence todo ao Senhor, a nossa história pertence toda ao Senhor. E no versículo 11, o salmista diz sobre o próximo, ele deixa bem claro quando diz o seguinte: cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamem, fale, evangelizem entre os povos o que ele tem feito. É por isso que o salmista lhe conta as maravilhas de Deus, é ter amor por Deus e ter amor pelo próximo. É a nossa missão, o nosso amor por Deus é o ponto de partida, nos dará a visão para buscarmos a união, o crescimento, abraçar, acolher, ajudar, evangelizar, discipular, caminhar com Ele, levando para que eles possam reconhecer a grandiosidade de Deus, para que eles possam também contar as maravilhas de Deus, os feitos de Deus, coisas tremendas de Deus para nossas vidas. Aquele que escolhe valorizar os feitos de Deus, principalmente na sua vida, se torna um cristão que conhece mais a Deus. E é dessa forma, queridos, mais grato e amar de todo o coração ao seu Deus e ao seu próximo. Em meio às adversidades, cante louvores ao Senhor. Exalte ao Senhor, proclame isso, os feitos do Senhor. Não podemos perder a oportunidade, enquanto uns começam a falar de coisas ruins. O Senhor quer te usar para falar dos seus feitos, dos feitos dele na sua vida, do cuidado dele, do sustento dele. É focar aquilo que está no trono, é focar aquilo que está no coração, é focar aquilo que está nos seus olhos. E o que é que você tem olhado? E como está o seu coração? Quais as suas palavras que têm saído da sua boca? O salmista me ensina, nesse primeiro versículo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Há uma frase que diz que quem ora tem bênção para contar. Quem ler a Bíblia tem bênção para contar. E se você não conta nada, você precisa rever. De que você está sustentando a sua alma, o seu coração, a sua mente e os seus olhos. Feche seus olhos, olhe ao Senhor. É um salmo belíssimo. É um salmo que relata as maravilhas do Senhor, de reconhecê-lo, de ser grato, de desfrutar do seu amor e poder transmitir e poder falar, poder revelar. No versículo 7, o salmista diz que em meio às adversidades, ainda que os inimigos estão sendo consumidos, as ruínas estão perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a memória deles perecem, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Deus nunca deixou o trono. Ele tem o poder. Que você não deixe também o seu coração ser contaminado pelas coisas desse mundo. O mundo jaz no maligno. Isso é visível, isso
está muito claro isso, na vida daqueles que não conhecem a Deus, nas atitudes, nas palavras, mas que o seu coração, Deus esteja no trono do seu coração, revelando o seu poder, conhecendo-o acima de todas as coisas, como Deus Altíssimo, sustentador, como justo juiz, ser grato a Deus e ter amor de Deus no coração. A minha oração, o meu desejo, possamos nesta noite reconhecer isso e viver na prática, a palavra de Deus no nosso coração.